Elas eram um par muito apaixonado e violento, envolvidos em uma competição mortal um contra a outra, mas unidas em uma batalha psíquica arrepiante contra o mundo. Desde a infância, as gêmeas June e Jennifer Gibbons eram inseparavelmente ligadas, unidas por um estranho amor, mas também por um ódio obsessivo. Vivendo apenas uma para a outra e até criando sua própria linguagem, as duas tinham a vida entrelaçadas. Mas depois de anos de infelicidade, elas decidiram que a única maneira de uma delas viver normalmente era se a outra morresse. Nascidas em 1963, June e Jennifer nasceram em Barbados, a sua terra natal de seus pais, mas elas se mudaram para Haverford West, onde o pai delas, Aubrey, estava trabalhando como piloto. Gloria, a mãe delas, cuidava da casa e das gêmeas e dos seus 3 irmãos. Desde bebês, a Gloria percebeu que as gêmeas queriam fazer tudo juntas, até mesmo lutando para serem amamentadas simultaneamente. Conforme cresciam, sendo descendentes de imigrantes das Índias Ocidentais, mas vivendo no país de Gales, as meninas eram alvo de zombarias raciais durante todos os anos escolares. O bullying era tão grave que o diretor permitia que elas saíssem antes de todo mundo, para que pudessem se afastar dos valentões. A cor da pele delas, aliada ao fato de ambas terem um problema de dicção, as tornava diferentes. As dificuldades na fala dificultavam muito para que as pessoas as entendessem verbalmente, e à medida que cresciam, evitavam qualquer pessoa que não fosse uma a outra, incluindo sua própria família. Para seus professores e familiares, o fato das meninas serem tão inseparáveis parecia ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Passando cada momento acordadas juntas, elas eventualmente criaram sua própria linguagem, uma conversa aparentemente indecifrável que ninguém ao redor delas conseguia entender. Por mais estranho que isso fosse, na verdade não foi a primeira vez que isso aconteceu. Existem outros casos que gêmeos inventavam sua própria linguagem. Esse fenômeno oral na verdade ficou conhecido como criptofasia. Embora os adultos não fossem agraciados com o reconhecimento verbal, as gêmeas ocasionalmente se comunicavam com sua irmã mais nova, a Rose. Para o mundo exterior, elas eram chamadas de mudas voluntárias. Anne Treherne, especialista em mutismo voluntário, conheceu as gêmeas e ficou convencida de que era um jogo. Ela acreditava que, usando sinais secretos com os olhos, Jennifer impedia June de falar, controlando ela como se fosse um robô. Um diretor até chamou a Jennifer de gêmea maligna. Keith Arthur, outra especialista, gravou secretamente a linguagem privada das gêmeas. Ao reproduzi-la lentamente, ela ficou surpresa ao descobrir que era apenas o inglês cotidiano falado em uma velocidade enorme. Essa habilidade quase inumana parecia surgir de um desejo de se desconectar ainda mais da sociedade. Elas imitavam as ações uma da outra sem esforço e faziam as mesmas tarefas da mesma maneira ao mesmo tempo. As gêmeas assustavam seus colegas, movendo-se extremamente devagar em perfeita sincronia, parecendo quase alienígenas. Um professor lembra que elas pareciam zumbis, bebendo xícaras de chá ou tirando os casacos em movimentos lentos e arrepiantes. Igualmente impressionante era a audácia e o comprometimento de sua imitação mútua. Elas foram designadas para fazer aulas de equitação na tentativa de encorajar sua própria liberdade de movimento individual. Mas os instrutores dizem que isso não foi bem sucedido, porque se uma caísse, a outra imediatamente caía também, sem falha. Aos 14 anos, as gêmeas já haviam sido vistas por uma sucessão de terapeutas e especialistas que tentavam incansavelmente encorajá-las a se abrir para o mundo exterior, ou pelo menos para seus pais, mas sem sucesso. Elas foram enviadas a internatos separados na esperança de que, ao serem separadas fisicamente, pudessem se conectar com o mundo exterior. No entanto, ao serem separadas, em vez de se abrir, elas se retraíram ainda mais em suas conchas fechadas, e eventualmente, os professores preocupados relataram aos administradores que as meninas apresentavam um comportamento quase catatônico. Ao se reunirem, para desespero de seus pais e médicos, o vínculo das irmãs se fortaleceu ainda mais, e elas passaram a ficar trancadas em seu quarto por períodos cada vez mais longos. Em seu quarto, elas brincavam com suas bonecas e encontravam amor na escrita. Elas criavam suas próprias peças teatrais e as ensaiavam interminavelmente uma com a outra. Embora para o mundo exterior parecesse que elas eram as melhores amigas, seu relacionamento envolvia partes iguais de risos e violência também. E na verdade elas eram inimigas mortais. Em uma ocasião, Jennifer tentou matar June, estrangulando ela com um cabo de rádio. Outra vez, June tentou afogar Jennifer em um rio, e June foi ouvida dizer, em entrevistas mais tarde na sua vida, que não conseguia viver com a Jennifer. Mas também, de uma forma curiosa, ela também disse que não conseguia viver sem ela. Em seus diários, uma para outra, elas falavam sobre seu relacionamento de amor e ódio. Os trechos de seus diários eram igualmente comoventes e arrepiantes. June escreveu sobre Jennifer: ela quer que sejamos iguais, há um brilho assassino em seus olhos. Meu Deus, eu tenho medo dela. Ela não é normal. Alguém está enlouquecendo ela. Sou eu. Ela também escreveu:
Ninguém sofre como eu, não com uma irmã. Com o marido sim, com a esposa sim, com uma criança sim, mas essa irmã, uma sombra negra roubando minha luz solar, é meu único tormento. E outro trecho do diário de Jennifer. Nos tornamos inimigas fatais aos olhos de uma da outra. Sentimos os raios mortíferos irritantes saindo dos nossos corpos, picando a pele uma da outra. Digo a mim mesma, será que eu posso me livrar da minha própria sombra? Será isso impossível ou não possível? Sem minha sombra eu morreria? Sem minha sombra eu ganharia vida, seria livre ou deixada para morrer? Elas queriam se tornar autoras e até escreveram alguns romances. Elas fizeram um curso de escrita criativa por correspondência e seus livros foram publicados por uma editora de autopublicação chamada New Horizons. O romance delas, sem surpresa, não tiveram impacto no mundo literário. No romance de June, intitulado Viciada em Pepsi Cola, o herói do ensino médio é seduzido por uma professora e enviado para um reformatório, onde um guarda homossexual tenta seduzi-lo. No romance de Jennifer, intitulado Pugilista, um médico está tão ansioso para salvar a vida do seu filho que mata o cachorro da família para poder obter o coração dele para um transplante. O espírito do cachorro vive na criança e no final se vinga do pai. Elas ainda chegaram a escrever outros livros também, mas no entanto, a carreira de autora delas foi mal sucedida, e para obter reconhecimento elas começaram a cometer pequenos crimes. Em outubro de 1981, elas feriram um bombeiro quando elas incendiaram uma loja de tratores, causando um dano no valor de $200 mil. Sua onda violenta não poderia durar muito tempo. Poucas semanas após esse incidente, elas foram pegas vandalizando e tentando incendiar uma faculdade técnica não muito longe de onde moravam. Em vez de serem trancadas na prisão, elas foram enviadas para Broadmoor, um hospital de segurança máxima para criminosos insanos perto de Londres. Ao serem internadas em Broadmoor, elas fizeram um teste de QI e dizem que ambas tiveram um resultado muito acima da média. Elas eram aquele tipo especial de gênio, muito inteligentes, mas completamente carentes de habilidades sociais. Em Broadmoor, os médicos constataram que June e Jennifer eram profundamente perturbadas e até mesmo perigosas. Elas se revezavam para comer, uma se permitindo indulgência em um dia enquanto a outra passava fome. E embora tenham sido separadas e alojadas em celas em extremidades opostas do hospital, as enfermeiras frequentemente as encontravam congeladas de forma arrepiante nas mesmas poses distintas. E isso continuou por 11 anos. Até que os médicos concordaram em transferir as gêmeas para a clínica Caswell, uma instalação de segurança mais baixa em Bridgend, no país de Gales. Enquanto estavam em Broadmoor, uma entrevistadora e jornalista chamada Marjorie Wallace se encontrava com as gêmeas semanalmente. Ela estava descrevendo um livro sobre elas, e as gêmeas estavam felizes com isso, entregando-lhe seus diários e poemas. No entanto, à medida que o tempo passava, os médicos relataram que uma escuridão crescia entre elas. Durante sua estadia na instituição mental, as gêmeas fizeram um pacto de que, para uma delas levar uma vida normal, a outra teria que morrer. E após muita discussão, elas decidiram que Jennifer seria aquela que sacrificaria sua vida para o bem-estar de June. O plano dos médicos era que, após serem transferidas para um hospital menos seguro, as gêmeas cumprissem mais um ano e então fossem liberadas para o público. Wallace foi visitar as gêmeas pela última vez no hospital de Broadmoor, e Jennifer anunciou para Wallace, a entrevistadora: "Marjorie, eu vou ter que morrer." Quando Wallace perguntou por que, a Jennifer respondeu calmamente: "Porque a gente decidiu." No dia que elas foram transferidas, elas foram colocadas em uma van, e quando a van partiu, Jennifer se encostou no ombro de June e entrou em coma. Ela foi declarada morta às 6h15 daquela noite. A causa da morte de Jennifer foi considerada miocardite aguda, uma inflamação súbita no coração. Mas não havia sintomas de jogo sujo, nenhum veneno no seu sistema, e até hoje médicos não têm uma razão exata para sua morte. Jennifer tinha 31 anos quando morreu. June disse aos investigadores que Jennifer estava agindo estranhamente cerca de um dia antes da sua liberação, e que ela falava com dificuldade e dizia que estava morrendo. Quando Wallace encontrou June após a morte de Jennifer, ela a encontrou em um estado estranho de espírito. June disse a ela: "Eu estou finalmente livre, liberta. Finalmente Jennifer deu a vida por mim." Após a morte de Jennifer, June começou a interagir com as pessoas e se tornou, como as pessoas comuns diriam, uma pessoa normal. Sem sua irmã Jennifer por perto, June parecia não precisar de ajuda psiquiátrica e vive em uma casa no oeste do país de Gales, perto dos seus pais. E quanto a sua irmã Jennifer, ela está enterrada sobre uma lápide gravada com um poema escrito por June. Esse poema diz: "Éramos duas, nós duas nos tornamos uma. Não somos mais duas. Ao longo da vida sejamos uma. Descanse em paz." Se você tiver gostado dessa história, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal para receber nossos próximos envios, tá bom? E agora eu vou estar deixando uma sugestão aqui na tua tela de outro vídeo aqui do canal que com certeza você vai gostar muito. Eu te vejo no próximo vídeo.